Como 4 irmãos de Modena, donos de uma distribuidora de jornais, construíram o maior monopólio cultural da Copa do Mundo e por que, 60 anos depois, a própria FIFA decidiu encerrar essa parceria, deixando a empresa que inventou o ritual de fora dos próximos ciclos. Ela distribui figurinhas em 150 países. Produz 1,2 bilhão de envelopes por ano. Tudo isso começou com um lote de figurinhas encalhadas numa gráfica em Milão em 1960. Eu sou o Alan, sócio do Grupo 3C, e no vídeo de hoje vamos desmontar a engenharia real por trás do produto mais viciante da história do varejo, o álbum da Copa do Mundo Panini. Se você cresceu no Brasil nos anos 80, 90 ou 2000, você conhece esse ritual. O cheiro de envelope novo, o barulho do papel rasgando, a pilha de repetidas no chão e aquela figurinha específica que você precisava e nunca vinha. Todo mundo que completou o álbum da Copa carrega essa memória, inclusive eu. Agora volta para 1970. Televisão era raridade para grande parte do mundo. O rádio era o meio dominante para acompanhar esporte e a Copa do México foi a primeira transmissão ao vivo em cores para a Europa. Para bilhões de crianças, ver o rosto de Pelé, do Beckenbauer ou do Miller ainda era impossível. A figurinha não era decoração. Era a primeira vez que você via o rosto do jogador, o número da camisa, o país que ele representava. Pra mim, essa é a parte que pouca gente ou quase ninguém para pra pensar. A figurinha nasceu como um meio de comunicação antes de ser um produto de consumo. E quando você entende isso, tudo que a Panini fez depois faz sentido. Cada figurinha era uma janela para um mundo que a maioria das crianças nunca teria acesso de outro jeito. Um jornal esportivo ilustrado que você montava peça por peça. O mercado de colecionáveis esportivos em escala global, em 1970, era praticamente inexistente. Não havia nenhum competidor com licença FIFA e distribuição multinacional. A janela estava completamente aberta e os irmãos Panini foram os únicos que enxergaram isso. Mas o produto que virou memória afetiva de gerações não foi criado por gênios do marketing, foi criado por acidente, e o acidente começa numa distribuidora de jornais em Modena, na Itália. Em 1960, os irmãos Panini operavam uma distribuidora de jornais em Modena, sem nenhuma pretensão de entrar no mercado de entretenimento. Até que encontraram um lote de figurinhas encalhadas em uma gráfica de Milão. Compraram o estoque inteiro, dividiram em envelopes de 2 figurinhas e venderam 3 milhões de unidades no primeiro ano. Em 1961, fundaram a Panini como editora. A primeira figurinha que imprimiram foi a de Bruno Bolti, capitão do Internazionale. Até aqui, parecia um negócio pequeno e regional, uma empresa de jornaleiros que descobriu um produto totalmente diferente. Mas a jogada real veio 9 anos depois e ela sim mudou tudo. Entre 1961 e 1970, a Panini passou quase uma década refinando uma coisa que parecia banal: o envelope. Enquanto concorrentes tratavam figurinha como brinde barato de chiclete ou revista, os irmãos Panini começaram a transformar aquilo em um sistema de consumo recorrente. Eles reduziram o custo de impressão, padronizaram tamanhos, criaram coleções temáticas e, principalmente, entenderam que o consumidor precisa sentir que sempre faltava só mais uma. A lógica do envelope fechado foi a grande virada. Você não comprava mais uma figurinha específica, comprava a possibilidade. Isso parece um detalhe bobo, mas muda completamente o comportamento de quem consome, porque a partir dali, o produto deixou de ser apenas colecionável e virou experiência. Abrir, descobrir, repetir, trocar e procurar a próxima. A Panini percebeu cedo que o lucro não estava no álbum completo, estava no ciclo infinito de recompra que o envelope criava. E quando eles chegaram na mesa da FIFA em 1970, não estavam vendendo só figurinhas. Já tinham desenvolvido uma máquina psicológica de retenção que nenhum outro concorrente no mundo possuía. Em 1970, a Panini fechou o acordo com a FIFA para o álbum oficial da Copa do México, o primeiro produto vendido internacionalmente, multilingüe, com figurinhas de todos os países participantes. Essa parte é a que mais me impressiona.
Esse acordo criou simplesmente um monopólio que nenhum concorrente conseguiria replicar sem ter a licença oficial da FIFA para poder vender. A FIFA não era um parceiro comercial, era a barreira de entrada. Qualquer concorrente que quisesse fazer o mesmo álbum precisaria primeiro convencer eles, e eles já tinham com quem fazer. A partir de 1970, a Panini estava sozinha num mercado onde ela mesma criou. Um ano depois, em 1971, a Panini introduziu a figurinha autocolante no álbum do campeonato italiano. Parece um detalhe, mas eliminar a necessidade de cola transformou o ato de completar o álbum em algo instantaneamente satisfatório. E a velocidade de adesão acelerou em todos os mercados onde o produto chegou. Mas a jogada mais sofisticada foi mecânica. Umberto Panini, o irmão engenheiro, desenvolveu a Fifimatic, um sistema de embalagem que garantia que dentro do mesmo envelope nunca houvesse figurinhas repetidas. Mas entre envelopes diferentes, a escassez era matematicamente inevitável. Isso não foi um acidente, foi engenharia deliberada. A Panini resolveu o maior paradoxo do colecionismo. O produto precisa ser frustrante o suficiente para você comprar mais, mas justo o suficiente para você não desistir. A Fifimatic é a solução cirúrgica para esse paradoxo. E a matemática por trás dela explica por que você precisa comprar cada vez mais envelopes quanto mais perto do fim está. Matemáticos têm um nome que a própria Panini criou, o Coupon Collector Problem. Para completar N figurinhas diferentes comprando aleatoriamente, o número de compras necessárias cresce de forma exponencial quanto mais perto do fim você está. Vou dar um exemplo. Os últimos 10% do álbum custam mais que os primeiros 50% juntos. Agora, pro álbum de 2026, que tem 980 figurinhas com envelopes a R$ 7,00, para completar sozinho, a mediana de gasto é de R$ 7.098. E no pior cenário, pode ultrapassar R$ 18.000 em compras. Para mim, a elegância dessa engenharia tá no seguinte: a diferença entre o preço do envelope e o custo total não é sorte. É matemática pura e ela sempre favorece quem vende. E a solução para esse problema matemático é a troca. Trocar exige encontrar quem tem o que você precisa, o que significa ir a bancas, aos eventos, às praças. A Panini não criou só um produto, criou uma rede social física antes das redes sociais existirem. E o custo de aquisição desse cliente era zero, porque ele vinha totalmente sozinho. Entre as Copas, a Panini manteve o motor rodando com mais de 50 coleções simultâneas: Champions League, NBA, NFL, Marvel, DC Comics e tantas outras. Nos anos sem Copa, fatura estimado entre 500 e 800 milhões de euros, mantendo as bancas abastecidas, distribuidores ativos e a cultura viva em dezenas de países. E o que o Brasil representa nessa equação é uma aula totalmente separada. A fábrica de Barueri produz 11 milhões de figurinhas por dia e abastece 14 países aqui da América Latina. O brasileiro não é só o maior consumidor da Panini, é o eixo de distribuição para um continente inteiro. E a Panini entendeu isso muito antes de qualquer concorrente. E aí, chegamos em 2026. O maior álbum da Copa da história. 980 figurinhas. 48 seleções participantes e um mercado aquecido como nunca. E foi exatamente nesse pico que chegou o anúncio que ninguém esperava. Em 7 de maio de 2026, a FIFA anunciou que a parceria com a Panini, construída ao longo de 60 anos, vai acabar. A FIFA firmou um novo contrato exclusivo de longo prazo com a Fanatics, empresa americana de Michael Rubin, que comprou a Topps por 385 milhões em 2022. A partir de 2031, quem vai produzir o álbum oficial da Copa é a Topps. A Panini está processando a Fanatics por comportamento anticompetitivo desde 2023. E a Fanatics contraprocessou. O processo ainda corre, mas o contrato já está assinado e vigente. Os ciclos de 2026 e 2030 ainda pertencem à Panini, mas a partir de 2031, a licença muda de mãos
e o relógio está contando. Em 2026, a Panini projeta 1,48 bilhão de dólares só de produtos FIFA. A Livraria Leitura projeta 140 milhões de reais com vendas de 20 milhões de pacotinhos. A distribuidora Vitrola projeta 300 milhões em receita relacionada ao álbum. Toda a cadeia está tratando esse último grande ciclo como um evento máximo de faturamento. Eu acompanho esse mercado faz tempo e te garanto, o que a Fanatics comprou com a licença da FIFA foi o direito de tentar. Porque a Panini entendeu que não estava no negócio de figurinhas, estava no negócio de memória intergeracional. O álbum que o pai completou em 1982 é o mesmo álbum que o filho completou em 2022. Nenhum trading card americano tem isso. A gente trata agora de uma diversão que une pais e filhos a cada 4 anos. Tô falando do álbum da Copa. E a pergunta que ninguém sabe responder é se o ritual do álbum fica com a licença ou fica com a marca. Enquanto você decide se o seu produto precisa de mais features ou de preço mais baixo, a Panini construiu durante 60 anos algo que nenhuma planilha captura. O produto que as pessoas compram não porque precisam, mas porque não conseguem imaginar a Copa sem ele. Essa foi a história da Panini, uma trajetória que mostra que, por trás de todo grande produto, existe uma decisão que transforma consumo em ritual. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e comenta se você acha que o álbum da Copa vai ter o mesmo peso cultural sem a Panini. Sua participação é o que nos motiva a trazer histórias cada vez melhores. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima!